Cristo no Calvário conquistou e o diabo não pode roubar nem tomar de nós. E você poderia perguntar o que é, pastor? Paz. Paz. Quem tem paz é rico. Quem tem paz é milionário. Quem tem paz dorme a noite inteira e pode ser na casa de barro. E dorme, acorda e tem disposição para trabalhar. E muitas das vezes tem gente que tem muito, como eu já vi, uma mesa farta de tudo que você possa imaginar. E ali um homem chegar para mim e dizer: pastor, ora por mim. Eu tenho tudo, está vendo toda essa comida que está nessa mesa? Eu não posso comer nada disso aí. O que eu vivo e sobrevivo é de 9 comprimidos que eu tenho que tomar pela manhã, que eu tenho que tomar pela tarde, que eu tenho que tomar pela noite. Eu não posso comer o que eu gosto. Eu tenho dinheiro, mas os médicos me enganam. Com paz você não vai pegar úlcera nervosa. Com paz você não vai pegar gastrite nervosa. Com paz você não vai tomar remédio controlado para dormir. Com paz ninguém vai dar uma facada em você. Com paz ninguém vai brigar com você, porque quem tem paz, meu irmão, ele vence qualquer tipo de guerra e passa por qualquer tipo de tempestade. A paz que Cristo está nos dando é a base, como que fosse a sapata, o alicerce da construção. Que pena que muita gente olha para a aparência da arquitetura. Que pena que muitas pessoas olham para a roupa e para a aparência, mas não vê que o que mantém aquilo de pé, se não cuidar da sapata, do firmamento, aquela casa que a aparência vai cair, mas a casa que está sobre a rocha, vai vir vendavais, vai vir tempestade contra ela, e ela não vai cair. Levante a mão e pegue, pegue, é o meu patrimônio, a paz. Presta razão na noite deste dia. Eu trago um tema um pouco, quem sabe não é do seu paladar, quem sabe não é algo que viesse a preencher sua expectativa, mas se você viu o cartaz que foi feito, o pastor sem noção ou sem saber quem ele estava colocando aqui nesse altar, ele colocou ali que aqui hoje é um culto de missão. Eu não sei se você trouxe lenço, porque os crentes perderam o costume de chorar em culto. Até porque quem não evangeliza não chora. Até porque quem vive apenas preocupado com as coisas daqui não tem lágrimas para o céu, não tem sentimento pelo seu semelhante, apenas para si mesmo, para seus próprios problemas. Mas os crentes de outrora tinham lenço, porque esses crentes, eles aprenderam escola bíblica dominical, eles aprenderam na sua jornada, no seu início, que eles foram conquistados por alguém que renunciou à sua própria vida e foi até a sua casa, foi até o seu bairro, foi no lugar que ninguém queria ir, acreditou no que ninguém acreditava e disse para você: você é uma alma, Jesus tem solução para o seu problema, Jesus te ama. E quem tem sentimentos por alma, meu irmão, tem lágrimas para os céus, e são uma das únicas que serão enxugadas. Crente que não tem lágrima não vai ter o prazer do livro de Apocalipse, lá no capítulo 20 a 21, quando o Senhor diz que ele não é anjo e nem ninguém: eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Eu é quem vai fazer isso. E crente que não tem sentimento não vai ter o prazer de ver Deus se aproximar dele e dizer: todas elas, a lágrima da humilhação eu colhi, a lágrima do desprezo eu colhi, a lágrima dos que não acreditavam, que pensavam, que falavam mal de você, eu colhi. E você está aqui, vindo, entra no meu reino. Aqui você vai pisar em ruas de ouro, aqui tem águas cristalinas, aqui tem coisas inefáveis, insondáveis, inescrutáveis, que ao homem não se foi lícito ver, mas é muito maior do que as coisas de lá.
E culto de missão é culto que provoca sentimentos do céu aqui na terra. Eu trago um tema sobre um tema que foi colocado: missões é um pedido desesperador de socorro. Para isto me baseio no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 6. O texto diz: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. E eu quero aqui dar um pouquinho de entendimento para os irmãos de interpretação de textos bíblicos. Se na sua Bíblia tiver Espírito em letra minúscula, a interpretação vai para uma linha. Mas se na sua Bíblia você conferir que está em letra maiúscula, ela vai para outra linha. E se tem um sobrenome aí na frente chamado Santo, aí ela concretiza para amarrar com o argumento de que nesse texto, quem vem interferir na programação de Paulo, na agenda de Paulo já pré-estabelecida, não é ninguém a não ser a terceira da pessoa da Trindade, o Espírito Santo Deus. Ele não é pomba, ele não é uma força ativa, ele não é uma expressão qualquer, ele é uma pessoa com vontade própria, que manda, que comanda e que tem poder para fazer. E ele intervém aqui. Não me pergunte de que forma o Senhor Deus Espírito Santo impediu Paulo de ir para a programação que ele estava estabelecido. E tem mais outra coisa que o texto está dizendo: além de impedir, o impedimento era que Paulo não pregasse na Ásia. E você poderia me perguntar: mas pastor, e não é para pregar não? Ô pastor, o que negócio é esse? O Espírito Deus, Espírito Santo impedindo de pregar? Se Jesus disse: ide por todo mundo, prega o Evangelho. Se pregar o Evangelho é urgência. Se Paulo disse: pregue a tempo e fora de tempo, quer ouça, quer deixe de ouvir. Se o próprio Paulo disse: eu não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Deus, Espírito Santo, visita Paulo e o impede de pregar na Ásia. E a Bíblia diz que ele, tentando ainda cumprir a sua agenda já pré-estabelecida, chegam na Mísia e tenta ir para Bitínia, mas o verso 7 diz que o Espírito Santo mais uma vez lhe impediu. E no verso 7 eu quero explicar uma coisa para os irmãos. Porque Deus não enviou um profeta? Porque Deus não enviou um bispo da igreja? Porque Deus não enviou um pastor? Como enviou um profeta para que ele não chegasse ali em Jerusalém? Porque ele seria torturado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A personalidade de Paulo era forte. Paulo não era qualquer pessoa. Paulo era determinado. Se Paulo marcasse uma agenda para pregar na sua igreja, ele só não chegava lá se não tivesse as pernas. Mas Paulo, tudo que ele determinava no seu coração em fazer, ele fazia à risca. Ele era responsável e era um homem de caráter e era alguém que cumpria seus compromissos. E é tão verdade isso, que Paulo, numa idade que não era peculiar, não era normal na época receber carta do poder majoritário da igreja, que era o Sinédrio, para quaisquer que fosse a função religiosa, Paulo já era reconhecido no Sinédrio para cuidar de coisas espirituais e de resolver pepino e problema. E Paulo já tinha essa nomenclatura, já era conhecido como aquele que, se desse uma tarefa na sua mão, ele executava. Quem vai a Paulo mandar ele mudar a agenda de marcar os cultos é Deus Espírito Santo. E olha que na primeira tentativa do versículo 6 ele impede, né? Podia falar
Ele impede, o Espírito Santo impede. No versículo 7, o Espírito Santo novamente corta a gente e leva. Paulo me pergunta de que maneira é. Quem está agindo aqui é Deus, Espírito Santo. Ele pode ter soprado um vento contrário e a primeira agenda do versículo 6 não foi cumprida. Quem sabe por um vento contrário e levou-os para essa localidade. Lá ele tenta voltar para a agenda de novo. Vem outro vento, vem outra tempestade, vem um atraso, sei lá o que foi, mas ele não vai para onde ele quer. Ele vai para onde Deus havia e desejava que ele fosse. Isso é missão. Quem está envolvido na obra missionária, por mais que queira fazer algo que para ele é de Deus, se Deus quiser mudar o horário, a programação, ele vai mudar. E se você perguntasse para mim por quê, pastor? Porque missão é urgência, missão é um grito desesperador de socorro. Missão é você vai, alguém morre. Missão é uma eternidade de alguém que está indo para o inferno e você está com a chave na mão para transportar essa pessoa para o céu. Isso não pode demorar. Isso não pode ser para qualquer pessoa, para qualquer pregador, para qualquer cantor, para qualquer crente que vem para o culto preocupado com o papel da água da luz, está preocupado com sei lá o quê. Não é para qualquer crente que qualquer coisa fica irado, que fica debusado, que vive trocando de igreja para lá e para cá, que não tem interesse. Não é para esse tipo de gente não, irmão. Missão é para quem está determinado a servir a Deus. E quando Deus falar, não importa como seja, não interessa de que forma seja, o que eu ouvi da palavra, eu tomei posse e eu creio. Ele tem, ele mantém e ele contém o controle de todas as coisas em suas mãos. Eu quero que você segure na mão do seu irmão, da sua irmã, e dá uma chacoalhadinha nele, vá, faça isso. Diga que se acorde, porque hoje você vai ver que missões transcende o natural e transporta você para o sobrenatural. Missões não tem nada a ver com coisa daqui. Por essa razão, missões é para quem é cheio do Espírito Santo. Levante a mão para o céu. Tem crente do glória a Deus aqui, tem crente do aleluia aqui. Missão é para quem se preocupa num culto como hoje, receber de Deus o renovo espiritual. Missão é para quem está passando problema, mas está dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me, oh Deus, enche-me, Pai. Aleluia, aleluia. 2 minutos para você adorar, 2 minutos para você dar glória a Deus, 2 minutos para você dizer: Deus, vem aqui, que eu quero tomar posse do meu milagre. Deus, chega aqui nesse lugar, que eu não vim sentar apenas nessa cadeira, eu vim tomar uma decisão na minha vida, eu vim cravar aqui, que eu creio em milagres, e creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. No versículo 7, o Espírito Santo o impede, e Paulo vai barrar, vai cair em um lugar chamado Mícia, e ele desce para Troade, é lá em Troade que ele chega à noite por providência de Deus. E eu estou recebendo informação do céu, vou passar para você. Você sabe aquele pneu do carro que furou e estourou? Foi o Espírito Santo. Você sabe aquele lugar que você ia e não deu certo ir? Foi o Espírito Santo. Você sabe que aquilo que você projetou fazer e não fez, e você ficou abusado, ficou xingando e não aconteceu, não foi Satanás, foi o Espírito Santo, porque desde que você aceitou Jesus, Deus tem o comando da sua vida nas suas mãos, e o Senhor dá livramento a quem pede e não sabe o que Ele está dando, e Deus dá escape para quem pede e não sabe o que Ele está fazendo. E mesmo que você não saiba, Deus não está preocupado com isso. Deus está no controle da minha e da sua vida. Aleluia. Quem dá glória, quem dá glória, quem dá
9h04. E agora, lá do sexto céu, porque na minha visão teológica temos 7 céus, céu é lugar, e no sexto estão os serafins, a ordem angelical de anjos que está abaixo do trono, e eles não se cansam de magnificar, de adorar, de glorificar ao Eterno, que é digno de toda honra, glória e louvor. E eles estão de um lado para outro dizendo santo, e enquanto os anjos dizem santo lá, diga glória aqui, diga aleluia aqui. Você é batizado no Espírito Santo, receba renovo ali. Aleluia. Eu não estou preocupado em pregar. Deus tem algo para fazer na sua vida nessa noite. Mas o céu não se movimenta se não for por meio de adoração. Deus não usa arma para matar ninguém, mas Deus sabe trabalhar e faz alguém pedir perdão a você. Deus não usa ódio nem inveja, mas Deus humilha os exaltados, e quem crê que Ele exalta os humilhados da glória. Paulo está em trono. Paulo já está quebrado. Já está entendendo que tem uma coisa errada. E aí quem vem a Paulo agora não é Deus Espírito Santo. À noite chega um homem da Macedônia e explica para ele por que deu vendaval, por que deu tempestade, por que o carro do pneu furou, por que aquela agenda ele não pôde chegar lá. Ele disse: Paulo, tu está aqui porque foi o Deus Espírito Santo que trouxe para tu passar a Macedônia e nos ajudar. Segure na mão de alguém de novo, chacoalhe ele, fica acordado. Fica acordado, porque vai arrochar um pouquinho mais. O cinto vai dar mais um arrochãozinho. Deixa eu explicar, você está cheio de problema, mas você sabia que o seu problema é resolvido quando o seu coração está pronto para ajudar. Quando o seu coração está pronto para acreditar num Deus que é todo do ouro e da prata e nunca perdeu o controle de nada nessa vida. Sabe como o Senhor quer fazer um milagre na vida de uma mulher que era viúva? E quando você vê essa passagem, todas as passagens, e falando sobre viúva, é derrota, tá derrota, tá derrota, tá derrota. Viúva naquela época era sinônimo de miséria. Não tinha salário. Hoje, quando alguém ou um ente querido está para morrer, o cônjuge, até dá uma alegria para certas irmãs, e dá uma certa alegria para certos irmãos, porque ele já sabe que está chegando resposta de Deus aí, um salário mínimo, e ele não vai ficar desamparado. Mas imagina, aquela mulher viúva não tinha salário mínimo, não tinha nada, uma seca, e o que ela tinha era uma coisa pouquíssima e nada mais. E Deus lá no céu queria socorrer vidas, queria fazer um grande milagre, e o Senhor disse: eu posso contar com essa mulher. Mas irmão, Deus não vai contar com qualquer um. Se você ficar olhando para o seu problema, você não vê milagre. Se você ficar olhando para as impossibilidades, você não consegue andar nem por cima e nem por baixo do mar, e nem pelo meio, porque você fica estacionado. Mas se você crê, disse Jesus, você verá a glória de Deus. Se você ousar crer, você não volta de mão vazia. Levanta a mão que eu vou declarar: vazio vai Satanás. Você vai tomar posse do milagre hoje. Pega! Milagre acontece no conflito. Milagre acontece em tempestades. Milagres acontecem em vendavais. Milagres acontecem quando parece que está tendo prejuízo. É o dia do seu milagre. Entenda isso. Daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer. Só que escuta, quando Paulo ouve aquele homem já está quebrado, ele entende. Preste atenção no texto. No versículo de número 9, a Bíblia diz, no versículo 9,
que esse homem se apresenta e chama Paulo para passar a Macedônia e ajudar. Ajudar. Não esqueça disso. No versículo 10, Paulo logo, missão não é feita no seu tempo, na sua hora e no seu jeito. Missão é feita quando o poço está seco. Missão é feita quando você está com muita coisa para resolver, e se correr muito não vai dar para resolver. Missões vai chegar aí. Se você me perguntasse por que, eu ia lhe responder. Pergunta? Alô, ouvi, pergunta? Porque Deus quer ser glorificado. Para ser glorificado, o gosto tem que estar cheio para você dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Você precisa estar arrebentado para quando chegar o milagre, você não tem dúvida de dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Você precisa estar quebrado para quando o milagre chegar, você dizer: foi Deus e foi Deus. Por isso que acontece essas coisas. Missões tem que ser feito depressa. E eu não sei como os irmãos chegaram aqui, eu só sei que vão sair daqui de posse de milagre. Já sei. Logo Paulo se preocupa, e diz a Bíblia, logo depois dessa missão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Paulo só conclui o versículo de número 9. Olha como era duro. Olha como não era determinado. Olha como não era fácil quebrar Paulo. Olha como Deus queria Paulo. Esse camarada é macho. Esse aqui, se vier para o lado de cá, ele não vai abrir com facilidade. Se ele vier para o lado de cá, o meu nome vai ser glorificado na vida dele. E quando Paulo conclui isso, então, meu irmão, a agenda ele saiu ligando: pastor, não vai dar para mim, não vai dar para mim, irmã Jair, irmã. O que foi? Não tem explicação. Diga para o seu irmão: missão não tem explicação. Missão é urgência. Diga para o seu irmão: missão não tem explicação. Missão é urgência. Vou pedir de novo para você olhar para o seu irmão e dizer para ele: missão é urgência e não tem explicação. Se eu fosse citar aqui Jeremias e Deus chegando para ele: eu quero você, eu sou criança. Se eu fosse citar aí nos textos aqui, o Senhor chega para Moisés: vai libertar meu povo, mas eu sou magro, eu não tenho palavra, eu não sei o que é. É tanta desculpa para fazer a obra. Sabe por quê? Porque para fazer a obra precisa ajudar. Precisa você esquecer do seu tempo e deixar o tempo de Deus entrar e confiar que Ele não vai desamparar você. Quantas irmãos, já estou chegando. O que é que o senhor está fazendo por aqui, pastor? Eu faço uma obra há 35 anos, sem dar descanso. Nunca tive férias. São milhares e milhares e milhares de almas ganhas para tudo quanto é lugar. Ao longo desses 35 anos, eu tenho tido experiência de uma dependência de Deus muito profunda. Deus mandando. Hoje, eu não discuto, eu não pergunto, eu só mando arrumar as malas. E para resumir, há 3 anos atrás, 3 anos e alguns meses, eu quero anotar aqui, 3 anos e alguns meses, de tantas vezes que o Senhor fez comigo, como fez do mesmo jeitinho com Paulo, não muda uma grama, a mesma experiência, a mesma intensidade, não muda nada. Eu estou na minha residência, eu sou visitado pelo Senhor, e aproximadamente entre 12 a 16 pessoas aqui perto de vocês, aproximadamente 1.700 quilômetros de onde eu moro, começou a pedir socorro, começou a implorar que o pastor dessa região fosse lá. E Deus, ele continua ainda olhando e procurando quem ele pode usar. Fique sentado para não cair, porque ele procura. Sabe qual é o maior problema? O nome da sua esposa? Josilândia. A gente está tão cheio de problema que não consegue mais entender Deus e nem ouvir. A porta para Deus que a gente prega para os incrédulos é para nós. E o Senhor continua batendo. Você está tão centralizado em suas próprias coisas
E o seu culto é só púlpito e versículo bíblico, e um glória a Deus e um aleluia, e vai para casa. Que Deus quer falar, mas não consegue ser ouvido. E Deus procurou nessa região aqui, ó, que eu sirvo de juízo para esse povo tudinho. Todos eles, pastor, presidente, quem seja. E eu sou visitado pelo Senhor. E o Senhor me dá uma visão. Eu vejo uma garagem pequena, Eu estou na porta da garagem, em pé, e tem aqueles bancos corridos sem ter encosto atrás. Um simples corrido sem ter encosto atrás. E eu estou aqui e notava que os irmãos estavam sentados em número de 4. E era entre 3 a 16 pessoas, porque era entre 3 a 4 bancos só, era uma garagem pequena. Esses irmãos estavam sentados, eu digo que é irmãos que estavam com a Bíblia na mão, esperando o culto acontecer. Só que quando eu olhei para frente, depois que observar tudo isso dos irmãos, o culto era quase semelhante a esse, mas ele é daquele que tem uma base e o suporte de Bíblia aberto. Aquele simplesinho. E estava um culto vazio, sem pastor, e aqueles irmãos esperando o culto, e culto que nada. E a voz do Senhor disse: procure esse povo. Eles estão no estado do Maranhão, que eu vou falar para você aqui, é loucura. Mas eu estou de lá para cá, a 54 quilômetros aproximadamente, para você ir lá e perguntar tudo aquilo que eu vou falar aqui para você. Se você ainda não tinha visto Elias ainda, do Velho Testamento do Novo, se você ainda não tinha visto Pedro, Paulo, ainda existe homens totalmente dependentes da obra de Deus, apaixonados por alma. Vocês têm noção de quantos milhões de metros quadrados tem o estado do Maranhão? Deus não me disse qual era a cidade. Deus não me disse qual era a BR para me pegar. Segui. Eu só vi que era uma garagem, que um povo lá esperando o culto não acontecia. E a voz do Senhor disse: meu filho, tantas vezes eu já lhe pedi para socorrer minhas ovelhas. Tantas vezes eu já lhe pedi para você se matar do que se matar. Tantas vezes eu já pedi coisa absurda e você creu. Eu estou lhe pedindo para você viajar para o Maranhão. E não demore, porque esse povo precisa de um pastor. Você podia perguntar para mim: mas aqui não tem, irmão? Está passando por cima dos outros. É igreja em cima de igreja, mas não tem missionário, nem para remédio. Não tem dúvida, porque o Senhor bate em todas as portas, mas é cheio de problema. A porta está aberta, Deus nem fala, para você ver. Quando Deus, irmãos, quando vê que a porta está fechada, ele fica procurando um que possa tapar a brecha. Com tanta gente dando desculpa, porque ele vai pedir, Deus vai pedir, e você chega em problema, não tem nem condição de ir. Eu estou lá com o ministério, sou presidente de uma obra. Essa carta de recomendação que o pastor leu, que eu não apresento para todo mundo, se vir apresentar aqui, eu coordeno 6 estados do Nordeste, não por minha vontade, mas porque está faltando pastor missionário. Pastor de culto tem muito, pastor missionário, a safra está acabando, está morrendo. Esses que eram antigamente pastores que revolucionavam cidades, que não se acomodavam com que 5.000 crentes iam lá no povoado em busca de mais um grupinho de pessoas, porque Deus falava com eles, eles procuravam Deus para que Deus os comissionasse, porque o maior prazer é estar centrado dentro da vontade. Isso aqui não é fácil, né? Mas imagina, eu estou procurando, preciso de um pastor, eu quero que você falar. O primeiro ano que eu faço o Natal missionário aqui no Piauí, tenho uma aliança com o pastor aqui no Piauí, que foi outra visão e outra oportunidade, se Deus permitir, estarei comentando com os irmãos. E aí eu vou aproveitar a viagem do Piauí para entrar no Maranhão e começar há 3 anos atrás procurar o povo. No primeiro ano eu não encontrei. Eu venho de carro gastando no meu bolso, sem saber onde eu vou almoçar, sem saber onde eu vou dormir, sem saber o que me espera.
mas fazendo e cumprindo com o ID do Senhor. E acabou a conversa. Se ele me der bem, se ele não me der, eu não tenho paz, irmãos, depois que eu tenho experiências dessas com o Senhor. E no primeiro ano eu passo na divisa, porque eu estou aqui, a minha região que eu atuo é aqui perto de Cachicó e Buriti dos Lopes, no Piauí. Eu tinha 2 agendas em Paraíba já voltando. Eu passo na divisa do Piauí com o Maranhão. Quase que eu sou arrancado do carro. Eu fico dentro do carro olhando para minha esposa dizendo: o que é isso? Que grito é esse que está me tirando a paz? Que negócio é esse, minha filha? Eu estou com 2 agendas marcadas. Eu estou ouvindo o povo me chamando: pastor, vem. E eu não posso ir porque eu tenho agendas marcadas e não posso desmarcar. Parti. Segundo ano, eu fiz uma rota e peguei de onde eu estava em Paz para sair em Picos, e de Picos saí em Floriano, que é a última cidade do Piauí. Entro na primeira cidade, que é Barão de Grajaú. Quem divide o estado do Maranhão com o Piauí é o Rio Parnaíba. E eu vou até a última cidade chamada Carolina. E Carolina está com divisa com Tocantins. Quem divide é o Rio Tocantins. A cidade, o estado do Maranhão, ele é uma ilha cortada por 2 grandes rios que desembocam no mar. E eu fui e voltei no segundo ano gastando muito dinheiro e não encontrei. No terceiro ano, que foi o ano passado, eu peguei a rota do litoral para ir, para depois voltar para o Piauí e fazer o Natal missionário. E fiz o percurso saindo da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. No Ceará, capital Fortaleza. Na capital Fortaleza, eu entro no estado do Piauí, aí passo por Parnaíba, entro nos Lençóis Maranhenses, depois chego em São Luís do Maranhão. Você não tem noção de quantos quilômetros é. Todo o povoado, toda a comunidade que eu passava, eu olhava e eu perguntava: tem povo aqui, alguns crentes que estão pedindo socorro, eu preciso encontrar, parece uma loucura. E há 3 anos atrás, agora no mês foi em janeiro isso aí, né, Regina? Em janeiro, agora em janeiro, eu estou com o GPS, já tudo certíssimo, para sair de lá de São Luís, para mim ir para a Imperatriz, para pegar essa rota que eu não tinha pegado, para a Imperatriz, que eu tenho um casal de filho meu na fé lá, e de lá eu pegava pegava ali pelas possibilidades, ia sair lá no Piauí para fazer o Natal missionário com data já pronta. Só que algo fez da mesma maneira de Paulo, algo me fez entender que de São Luís para a Imperatriz era 200 e poucos quilômetros. Só que quando chegou o dia de eu sair, que eu abri o GPS, é 600 e poucos quilômetros. E não dava tempo para mim chegar para fazer o Natal, estava tudo preparado no Piauí. Então eu tive que procurar uma rota antes de sair de São Luís. É aqui que eu pego essa rota para vir para cá. Eu preocupado, meu Deus, os irmãos, a terceira galinha que os irmãos esperam nós lá para fazer uma festa, os pastores lá que eu não vou pregar lá, e eu não vou, por quê? Porque olha para o seu irmão e diz assim: a sua vida é comandada por Deus, Espírito Santo, você não se comanda mais, quem manda e comanda a sua vida é Deus, quem é dono da sua vida é Deus. Aleluia, levanta a mão para dar glória a Deus. Não reclame mais se alguma coisa não der certo. Não foi o diabo, foi Deus. Como eu já sei que eu sentei e disse: minha filha, tem um negócio aí, não sei o quê. Mas eu fiz o seguinte: eu digo, a próxima cidade para nós parar para não viajar à noite é Chapadinha. Nós vamos parar em Chapadinha, mais ou menos o que está no GPS é para chegar às 6 horas da noite lá. 6 para 7 horas, porque eu não queria viajar, eu estava com uma criança, a minha netinha no carro, minha esposa, eu não queria chegar, eu estava pegando a noite de vindo, eu já conheço as estradas do sertão, não conhecia as daqui, é buraco, é bode, é vaca, é assombração, é ladrão, é tudo no mundo. E eu projetando isso, eu estou passo de Vargem Grande, eram as 5 horas da tarde, e vou vindo em destino a Chapadinha, 11 quilômetros de Vargem Grande para cá, o lado esquerdo, para quem vem de lá para cá. Eu estou indo, eu tenho um copo de vista muito rápido, e eu estou vindo a
assim numa curva e vejo uma entrada com a palhoçazinha assim, um buraco para entrar no lugar. E passo e vou prestando atenção e minha esposa vai comigo, nós conversando. Quando eu ando mais na frente que eu olho, 8 casas de barro com palha. E eu estava 100 quilômetros andando, quando os Deus Espírito Santo bratou aqui dentro de mim e disse: o lugar é esse! Quase que eu capotava o carro. Eu fiquei tremendo na frente do carro. Disse: minha filha, Deus, Espírito Santo está dizendo que é a mim. E ela disse: ali aonde? Eu digo: você não viu as casas em que está no frente? Fui para ali, fui para lá na frente. Quando eu dei o contorno, que ficamos de frente já, meu escuro, meu pardo, meu sombrio, uns 2 pés de mangueira, as casas, ninguém via ninguém, tudo dancado. Ela tremeu, disse: meu filho, nessa hora, descer ali, será que isso vai dar certo? Não é perigoso? Será que o povo vai nos receber? Nós com essa criança aqui. Eu digo: filha, se foi Deus, eles vão receber. E eu entro, encaixo o carro no buraco, desço, boto o carro dentro da lama. E quando vou me aproximando da mangueira, deixo o carro lá e diz assim: ó, você vai ficar aqui dentro do carro trancado. O carro vai ficar trancado. Qualquer problema, deixar a porta meio aberta. Qualquer problema, tu abre a porta, eu fico dentro e lasco o carro aqui por cima de pai de perto, nós sai daqui. E eu saio do carro e vou andando, passo por uma casinha de barro. Quando eu olho, encontro um homem sentado, senhor velhinho, chamado Pompeu, 80 e poucos anos de idade, 87, sentado quase à noite, um cabo de machado passava pela sua coxa, a ponta do machado entre as suas 2 pernas para cima, ele com um coco de babaçu, que eu não sabia o que era aquilo, que eu não sabia o que era coco de babaçu na mão, e um pau na outra, e quebrava o coco, pá. Pompeu, ele anda assim, a vida inteira Pompeu viveu quebrando coco de babaçu, pegou desvio na coluna, não tem carro, nunca conseguiu nada na vida a não ser o que comer, é um crente, e estava abandonado, sem santa ceia, sem culto, com tanto crente chapadinho, com tanto pastor chapadinho, com tanto crente evangelista, com tanto pastor evangelista. O Senhor, segundo a Bíblia, procura às vezes um para tapar a brecha e acha. E quando eu vi o Senhor Pompeu naquela situação, eu cheguei e disse: como é o nome do Senhor? Você Pompeu. E eu abracei, que eu me sujo. Ficou olhando para mim assim, como que estava impressionado. Peguei a testa do Pompeu. Disse: Pompeu, eu sou pastor da igreja. Eu vim aqui para ajudar vocês. Pompeu olhou para mim, não teve palavras. Saiu uma mulher de uma casa, uma morena quilombola. Disse: quem é ela? Eu disse: é minha sobrinha. Eu vou falar com ela. Fui lá, abracei aquela mulher, suja, fedendo a fumaça, cabelo sujo. Eu abracei ela. Disse: filha, não fique atemorizada. Eu sou pastor da igreja. Só que ela nunca viu um pastor abraçando ela. Nunca viu um pastor e amigo tanto carinho, fazer ele se sentir ser gente, seres humanos. Eu disse para você que era para trazer Deus. Missão é um pedido desesperador. Por essa razão tem que ir logo. Não pode deixar para amanhã. Pode deixar problema, tomar a vontade de Deus que é maior na sua vida. Me ature mais só 10 minutinhos. Eu cheguei e perguntei para aquela mulher: senhora, alguém fez alguma coisa para essas crianças no Natal? Trouxeram alguma bala? Alguma igreja, alguma agência missionária, algum pastor, algum crente? Ninguém. Eu olhei para ela e disse: filha, tem quantas crianças mais ou menos por aqui? Ela disse: 60 aproximadamente. Eu digo: mas como é que tem 60 crianças se só tem umas 8 casas?
Mas tua família aqui é grande, mora tudo ali, a maior parte Vargem Grande. Quando tem algum evento aqui, todos descem, porque todos também vivem uma situação precária como nós. De quantas famílias aí eu poderia socorrer? Os 60 também. Eu posso fazer o Natal missionário aqui com vocês amanhã? Posso. E ali eu abracei toda ela e o contexto. Amanhã eu chego aqui de manhã. E a senhora pode fazer o almoço, mas o senhor come a nossa comida? Faça o almoço. O senhor quer comer o quê? Faça o almoço. Vamos embora para Vargem Grande. Já era quase 7 horas. Eu vi que a cidade de Vargem Grande não era uma cidade muito assim, e ali ela respirava, tem um bom comércio. Eu disse: eu preciso encontrar cestas prontas, eu preciso encontrar brinquedo, eu preciso encontrar balas e um preço excessivo. E ali encontrei o Mix Mateus, que tinha aberto fazia pouco tempo. Fiz amizade com o gerente, encontrei as cestas prontas, ele ainda fez um preço melhor para mim. Enfim, tudo que eu queria coloquei no carro, comprei. Disse: agora vamos atrás de uma dormida. Encontrei aquela dormida. Quando chegamos ali dentro, cansado, destruído, eu disse: minha filha, estamos cansados, mas amanhã nós temos que sair cedo para aquele lugar. Deus falou comigo que era ali, mas eu tenho que ter a confirmação, eu tenho que estar convencido que é lá o local. Eu preciso que Deus me convença. E para isso nós temos que ser para visitar as casas e saber como é lá, se é do jeito da visão. E assim eu fiz. De manhã eu saí com minha esposa, ela tinha lavado umas roupas. Aí lá quando chegou, colocou no varal para enxugar. Eu deixei ela na casa dessa morrendo e fui nas outras casas fazer visita. E aí voltei tarde, voltei a 1h e pouco, já depois do horário de almoço. E chego, não encontro a minha esposa na casa da morena. E disse: cadê minha esposa? Ela disse: ela foi tirar umas roupas ali no varal. E foi mais uma parente nossa e está na casa dela ali. E eu fui chamando a minha esposa. Aí ela me atendeu: estou aqui, meu filho, vem aqui para você ouvir isso aqui. Antes que eu me esqueça, amanhã meio-dia, no meu canal do YouTube, Luciano dos Santos Caetano, amanhã essa mulher estará falando ao vivo para todos que quiserem ouvir, porque tem muito charlatão, muito mentiroso, muito missionário que passeia em campo, que não faz obra, que nem sabe o que é obra, que bate foto, faz filmagem, mas não tem trabalho, não tem persistência, não tem durabilidade, e aí muitos escândalos vai acontecendo. Amanhã meio-dia você procura Luciano Caetano, você vai ver eu com a minha esposa, a minha foto, e você vai ouvir essa mulher falar amanhã. Quando eu chego naquela casa de barro, a mulher está chorando, a mãe dela sentada na rede chorando, e a minha esposa dizendo: filho, escuta aí. Sabe o que aconteceu, irmão? Aquela mulher chegou na casa daquela outra irmã morena, e minha esposa ficou encabulada, porque ela sentou e ficava olhando e culpando a roupa dela. E quando ela estava conversando com alguém, quando olhava, ela estava ocupando a roupa dela, olhando, e minha esposa ficou encabulada, dizendo assim: o que é que essa mulher está vendo em mim? O que é que essa mulher está? E ficou aquele negócio. Só que quando chegaram lá na casa, aquela mulher olhou para minha esposa e disse: sabe o que é que eu estava ali olhando todo assim? Não, porque há 3 anos atrás, presta atenção nisso aqui, há 3 anos atrás, mesmo tempo que eu, há 3 anos atrás, nós vinha de São Paulo. E nós vinhamos de São Paulo, que eu fui lá para conseguir dinheiro para comprar uma casinha, alguma coisa. E eu parei no posto de gasolina e parou uma Hilux. Ela passou e parou na frente. Voltou, uma mulher saiu de lá e profetizou para mim. E quando profetizou para mim, ela disse: mulher, tu não vai morrer, porque o meu pensamento era voltar e se matar, porque eu não sentia mais prazer em viver. Ele disse: da minha família, se ninguém saber, ele ia se matar. E a mulher disse: tu não vai morrer antes de eu levar a minha missionária na tua casa. E para tu saber que sou eu que vou levar ela, a saia dela, o modelo é esse, e a cor da saia é essa. Para nós homens saia é redonda, mas para a mulher tem modelo, tem diferença. Para nós toda saia é uma só, mas para a mulher tem detalhes. E Deus dá uma notícia para as mulheres que estão aqui: Deus te conhece, Deus sabe quem é você,
Deus sabe como você pensa, Deus sabe como você age, Deus conhece as mulheres. E o Senhor deu detalhe do modelo e da cor, e disse: a blusa é desse modelo e a cor é dessa forma. E vai terminando a profecia e diz para aquela mulher: e para que tu saiba que eu sou, e não tenha dúvida, a missionária que vai chegar lá, o nome dela é Regina. Isso não existe mais no planeta. Quando eu chego lá, minha esposa conta parte da revelação, e eu disse: mas Regina, isso é muito forte. A mulher dá um grito: e o nome da sua esposa é Regina, pastor? É a missionária que a profeta falou, que o nome dela é Regina. Para, irmã, para, que isso aqui é sério. Me diga uma coisa: a senhora contou isso a mais pessoas antes de contar aqui? Contei a minha mãe que está chorando. Contei a uma irmã que se diz profeta, ela zombou de mim. Contei a um tio meu também ali na rua. E isso é sério, isso é muito profundo. Na Lima, marcamos o Natal, fizemos o Natal, deu uma chuva, entramos para dentro da casa, começou o culto. Nesse culto, 16 almas, o número da visão. 16 almas aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. 16, umas se reconciliaram, outras voltaram à comunhão, outros aceitaram a Jesus. E foi aquele choro dentro daquela casinha de barro. Em 3 dias que eu passei ali em Vargem Grande, foram 22 almas que se renderam aos pés do Senhor. Um dia antes de eu vir embora, chegou uma notícia: pastor, chega lá no Mata dos Cocos que tem uma notícia para o senhor. O povo lá é pobre. E aqui que eu vou terminar. O povo lá é pobre, mas nunca ninguém chegou para honrar eles e amar da maneira que foi, que a notícia percorreu a região. E um rapaz, ouvindo que chegou um pastor ali, ele mandou a notícia: chama esse pastor e diga para ele que o terreno da igreja eu estou doando para ele construir lá. Eu vou em Mata dos Cocos, chego lá. Quando eu chego na entrada, eu sou recebido por outra pessoa, e essa outra pessoa diz para mim: pastor, o senhor veio atrás do terreno? Sim. Eu tenho outra notícia para o senhor. Qual? Outro irmão levantou e disse que vai doar uma vaca também para construir a igreja. Eu chego, estou tratando, vendo as coisas com o rapaz, estou saindo. Outro chegou e disse assim: pastor, tem outra pessoa da família que disse que vai doar uma roda. E nesse negócio aí, essa semana, a igreja vai começar a ser levantada naquele lugar. Lá não tinha culto. Hoje tem 3 cultos por semana. Quem dá glória a Deus? Lá não existia Santa Ceia. Hoje tem Santa Ceia. Quem dá glória a Deus? Lá não tinha pastor. E no apelo que eu fiz das 16 pessoas que vieram para Jesus, um auxiliar de trabalho da Assembleia de Deus, eu quero aceitar Jesus. Aí eu olhei para ele, porque foi ele que eu botei para me ajudar. Mas tudo isso aí, eles estão dirigindo o trabalho da Assembleia de Deus, o senhor está alinhado, eu não sei o quê. Não, pastor, eu sou crente há muitos anos, mas eu estou envergonhado de ser crente. Hoje eu descobri que eu sou nada, eu estou desviado. Porque Deus mandou eu vir aqui várias vezes, e eu não vim, é minha família. E eu ouvi do Senhor dizer, e onde o Senhor ouvir, eu estou com vergonha de dizer que sou crente. Eu quero voltar para Jesus. Sendo assim, eu aceito a sua confissão. Ele hoje é o pastor do lugar. O missionário Roberto. E aqui eu vou fechar.